E aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouco de jornalismo esportivo hoje. Não é um vídeo de esporte que eu faço aqui no canal, de jornalismo esportivo, e na verdade é de jornalismo em geral, jornalismo de qualquer área, mas eu vou dar um enfoquezinho maior no jornalismo esportivo em alguns exemplos que eu estou citando, então só para ficar um pouquinho mais dentro, mas se você quiser pensar em expandir esses exemplos para o jornalismo em geral, é muito tranquilo, só trocar os exemplos, alguns dos exemplos que eu vou mencionar neste vídeo, tá? E eu vou falar de jornalismo esportivo porque eu imagino que as pessoas gostem disso e eu não falo tanto no canal, porque grandes portais criaram editorias para acompanhar o noticiário do jornalismo esportivo, o que a TV X está fazendo, a Y, não sei lá o quê. Imagino que seja porque dá audiência, então se dá audiência as pessoas gostam. Também porque, conversando com o pessoal em redes sociais, tudo, você vê o quanto as pessoas às vezes querem saber disso, querem comentar isso, e muitas vezes comentam sem tanta informação assim. E eu não estou nem querendo demonizar ninguém aqui. Às vezes as pessoas comentam sem tanta informação, sem saber tanto, porque elas não tiveram oportunidade de saber disso. Porque tem certas conversas que às vezes ficam muito fechadas dentro do meio do jornalismo, coisas que talvez entre os jornalistas pareça óbvia, mas coisas que pareçam óbvias, mas para o público em geral talvez não pareçam tanto. Então vamos aqui falar um pouco sobre elas, aí com um foco específico. Né? Sobre pandemia, porque tem sido muito comum quando algum jornalista fala em favor de lockdown, em favor de quarentena, em favor da parada do futebol, receber como resposta de quem é a favor que as coisas continuem, né, que as atividades continuem. E olha, se você é a favor que as atividades continuem, tem todo o direito de ser a favor, tá? Só não seja mal educado, grosseiro ou desinformado na hora de comentar. Por isso que eu tô falando isso. Eu não tô querendo fazer com que ninguém seja a favor disso. Só entender um pouco o lado de cá, quando a gente passa essa opinião. O lado de cá do jornalista, né? De quando a gente passa essa opinião. Muita gente vai lá e responde. É muito fácil você, jornalista, falar, fica bonitinho na sua casa, trabalhando, ganhando seu dinheirinho como sempre, enquanto isso a economia para e as pessoas que têm que ir pra rota para trabalhar estão se ferrando. Eu já recebi várias mensagens assim, algumas com um tom um pouquinho mais legal assim, respondi na boa, algumas com um tom até mais escroto que esse, e daí eu respondi também de forma mais educada, porque a pessoa mereceu. Porque além de tudo é uma desinformação e é uma maldade, tá? Vamos explicar o porquê. É muito simplista achar que a atividade do jornalista é simplesmente o momento de produção do conteúdo. Então, quando, por exemplo, se eu sou jornalista, eu tenho que fazer uma reportagem, em texto, por exemplo, eu consigo, não que seja em texto, vídeo ou em áudio, para rádio, para podcast, eu consigo entrevistar pessoas à distância, tá? Tem telefone, tem agora essas ferramentas de Zoom, WhatsApp, sei lá o que, você consegue conversar com fontes, apurar informações e publicar um texto. Vai lá, escreve um texto, ou então você publica um vídeo, você produz esse vídeo a partir dessas informações, dessas conversas, da pesquisa que você fez, você consegue fazer isso por áudio também. Claro que fazendo isso ao vivo, na rua, é sempre melhor. Uma conversa ao vivo com a pessoa, frente a frente, numa entrevista, é muito mais produtiva do que uma entrevista por telefone, uma entrevista por Zoom, uma entrevista por mensagem. É muito melhor. Mas, tudo bem, não está dando para fazer entrevista à distância. Então, o trabalho é até prejudicado, mas eu não estou nem querendo pegar se o trabalho é prejudicado ou não nesse aspecto. Eu estou querendo pegar do mais simples, conseguir trabalhar e pagar suas contas. A forma mais básica de trabalho. Dá para fazer. Então você fala, você trabalha de casa, você consegue gravar vídeo pro YouTube aqui, você consegue escrever para blog, você consegue participar de programa da TV. Eu tô conseguindo. Não tenho tanto para reclamar neste momento. Mas achar que a atividade do jornalista, o trabalho do jornalista se resume a este momento, então ele ter a capacidade de produzir o conteúdo, é muito simplista. Né? E muito injusto com o que muitos jornalistas têm passado.
Por quê? Porque não adianta nada eu ter a capacidade técnica de produzir um conteúdo, escrever um texto, fazer um vídeo, sei lá o quê. Não adianta nada eu ter essa capacidade se eu não tiver quem pague por ela, se eu não tiver onde eu possa veicular esse conteúdo e eu possa ser remunerado por essa publicação. E no meu caso, por exemplo, eu até, por exemplo, no canal no YouTube aqui, acabo tirando dinheirinho ali nos AdSense ali que aparece, sei lá o quê. 150 mil inscritos, acho um número que bateu essa semana agora. Tô bem feliz, obrigado a todos vocês, inclusive, que passaram a me seguir aqui, né, nesses 2 anos de canal. Mas não paga as contas. Eu tô há 2 anos com o canal no YouTube, praticamente, acho que foi em abril de 2018, 2019 que eu comecei. Tô há 2 anos com o canal no YouTube, juntei 150 mil seguidores e não consigo viver do YouTube. Inclusive, longe disso, não dá nem metade da minha renda. Muito longe da metade, inclusive. Então, então, assim, eu até posso chegar e fazer. Eu não consigo viver disso. Se eu tiver que resolver, tô parado, não tô fazendo nada, vou criar um blog. O quanto que dá dinheiro de escrever o blog? Não adianta eu escrever o texto, eu ter como escrever o texto e publicar esse texto na internet em algum lugar, se eu não vou receber dinheiro por isso, porque no final das contas, beleza, você está mostrando o seu trabalho, está apresentando para ganhar alguém, mas não vai adiantar nada, porque se não tiver ninguém para te contratar a partir da exposição do seu trabalho que você teve, pelo blog que você criou, pelo canal do YouTube que você criou, pelo podcast que você criou, se não tiver quem pague, ou se a veiculação nessas mídias alternativas não rentabilizar o suficiente para você pagar suas contas. E não rentabiliza ainda. Se você tiver um canal do YouTube muito grande, aí sim você consegue ter um retorno que você paga suas contas, que você fica vivendo de ser blogueiro, de ser youtuber, de ser o que quer que seja. Mas é uma parcela muito pequena. E muito jornalista tá com problema. Muito jornalista tá perdendo emprego, sim. Muito jornalista não está conseguindo trabalhar por causa diretamente ou indiretamente, da pandemia. Então falar que é muito fácil ser jornalista está se ferrando. Claro que muito comerciante está se ferrando mais. Provavelmente está. Né? Sobretudo o comerciante que não pode nem abrir em algum regime ali, ou de repente não tem uma estrutura para fazer venda online, sei lá o que, está se ferrando mais. Ou comerciante que por característica do seu estabelecimento depende muito de circulação de pessoa na frente da loja, tá se ferrando, comerciante de shopping, porque shopping tem fechado mais, tá se ferrando, mais que jornalista, não tô ignorando isso, isso é óbvio, mas falar que tá tudo tranquilo pro jornalismo, não está por quê? Antes da pandemia, vamos esquecer a pandemia por alguns segundos, antes da pandemia, muitos veículos de comunicação, grandes inclusive, já viviam problemas econômicos. Se você for na internet e buscar demissões X, pode ser qualquer veículo, pode ser o veículo que você quiser ali, você bota demissões, você vai achar notícias ali mostrando que em 2015 teve demissões, ou 16, ou 17, ou 18, ou 19, teve demissões ali. Por quê? Porque muitos estão passando por crise, estão tendo que cortar. Por quê? Está havendo uma mudança ainda muito grande na indústria da comunicação, na forma como a informação, como mídia é veiculado, como ela chega ao público e como ela vai ser remunerada. Como alguém vai ganhar dinheiro fazendo mídia e com isso vai contratar gente para produzir esse conteúdo. Está mudando muito. Então, por exemplo, surgiram muita gente fazendo canal no YouTube, produtoras independentes e veículos tradicionais muitas vezes tiveram que perderam anunciante, perderam relevância e tiveram que enxugar. Então, se antes da pandemia já estava vendo isso, já estava vendo essa perda de força econômica, imagina agora, depois. Por exemplo, quando se está em quarentena, quando se está em lockdown, como é que uma revista ou um jornal vão vender exemplares? Eles têm seus assinantes, ok. Mas e o que vai para a banca? Quantas pessoas estão indo na banca comprar uma revista, comprar um jornal? O número já estava ficando bem pequenininho, o número já estava bem pequeno antes da pandemia.
sem pandemia, com pandemia, sem ninguém circulando na rua, o número caiu, desabou. Então, revista tem vendido muito pouco, jornal tem vendido muito pouco. Ou seja, muitos veículos estão em crise. E estando em crise, o que ele faz? Corta. É natural. Muito jornalista perdeu o emprego nessa pandemia. Eu falo de amigos meus. Entendo assim, a minha situação específica nem tem sido tão ruim. Mas a de muito amigo meu, amigo querido, amigo próximo, amigo que eu fico chateado quando ele se dá mal, ficou em situação ruim. Eu, por exemplo, eu fazia reportagens de forma freelancer para uma revista. Eu não dependia desse dinheiro, mas era um dinheirinho que eu ganhava de tempos em tempos ali fazendo reportagem para uma revista. A revista fechou. Então a revista fechou, assim, é um dinheiro que eu deixei de ganhar. Tudo bem, não era um dinheiro grande, era só um pouquinho, mas é um dinheiro que eu deixei de ganhar. E um amigo meu que trabalhava lá, o editor que me chamava, ficou desempregado. E como ele vai procurar emprego agora? Se está tudo meio fechado. Assessor de imprensa. Muitas empresas, por causa da pandemia, começou a ter que fazer cortes. E o que foi? Cortou a assessoria de imprensa. Ou fechou, encerrou o contrato de assessoria de imprensa que teve para deixar o departamento de marketing cuidar temporariamente disso, ou reduziu o contrato com a assessoria, ou o departamento interno de assessoria de imprensa realizou cortes neles. Amigo meu trabalhava como assessor de imprensa, perdeu emprego, ou teve que cortar pela metade o que ganhava, né, para manter um certo emprego ali e ter que ocupar o resto do seu tempo ali tentando buscar novos trabalhos para compensar a queda da renda. Muito jornalista passou por isso. Jornalista que vive de freelancer, jornalista que vive não tem um emprego fixo, jornalista que vive de serviço que ele presta. Quando o veículo corta, o que ele faz? Alguns começam a contratar freelancer, então por um tempo você até tem. Só que muito veículo começa a ter problema ali, vai começar a enxugar também a quantidade de trabalho que passa para freelancers. Ou seja, muito jornalista que vivia de freelancer começou a ter dificuldade de arranjar serviço. E aí ele tinha que fazer, jornalista que, sei lá, tinha que fazer 5, 6, 7, 10 freelancers por mês para pagar as contas, começou a fazer 2, 3, 4. E alguns começaram a fazer mais nenhum. E aí, como é que ele vai pagar as contas? Muita gente está passando por isso. Sim, e eu tenho amigos que estão passando por isso, entendeu? A minha mulher é jornalista freelancer, entendeu? Então, assim, muito jornalista também está passando por dificuldades. E mesmo jornalistas que estão numa posição profissional que até tem conseguido sobreviver melhor à pandemia em relação à manutenção de emprego, estão vendo amigos muito próximos perder emprego, amigos muito próximos passar por dificuldade, ficar se virando nos 30 para conseguir complementar a renda, ter que começar a fazer outras coisas, sei lá, fazer coisa em casa e botar para vender, para ver se consegue complementar a renda. Muito jornalista está passando por isso. Vira motorista de aplicativo no tempo que está sobrando, porque começou, digamos, um jornalista que vive de freelancer, que antes ele fazia, sei lá, 10 reportagens por mês, então ele pagava as contas, começou a fazer 3, começou a também ter muito tempo livre, pegou o carro e virou motorista de aplicativo para conseguir fazer alguma coisa e complementar a renda. Um monte de gente está passando por isso. Então o jornalista também está passando por dificuldade, ainda que ele possa, na casa dele, produzir um conteúdo, não adianta nada. Um jornalista que, de repente, de março a abril, ou sei lá, em junho do ano passado, começou a ter problema de renda, porque foi demitido, porque teve corte ali, começou a ter que reduziu a sua carga horária para também reduzir o quanto ele recebe, ou que fazia freelancers e começou a ter menos clientes de freelancers, então ele começou a ter mais tempo livre e uma necessidade de complementar a renda. Então, faz um canal no YouTube, faz um blog. Se ele cria do nada o blog no canal no YouTube, quanto é que ele vai ganhar? Não ganha. Eu, como falei, estou há 2 anos com o canal no YouTube. Nossa, estou com 150 mil inscritos. Estou muito satisfeito com a quantidade de inscritos que tenho. E não poderia viver disso neste momento. Imagina quem está criando o canal agora. Cria o canal agora. E assim,
E olha que no meu caso ajudou porque eu tô na TV, então ajuda a chamar, e também porque eu sou próximo do pessoal do Desimpedidos, que é um dos maiores canais de YouTube do Brasil. Então muito do público do Desimpedidos migrou pro meu... Migrou não, mas também passou a se inscrever no meu canal, e ajudou a dar um impulso muito rápido no começo dele. Agora, e um jornalista que vem do nada, que às vezes nem é conhecido do grande público, e cria um canal? E para esse canal crescer o suficiente a ponto dele conseguir ter começar a vender renda ou ter um patrocínio no canal dele que pague as contas. Demora muitas vezes mais de ano. E ele tem que ficar trabalhando ali para não ganhar nada durante todo esse período. Entendeu? Criar um blog. Quanto que ganha fazendo um blog? A não ser que seja um blog de portal, porque o portal pode até eventualmente pagar pelo blog, mas um blog independente. Quanto de audiência esse cara vai conseguir chamar para conseguir ter uma quantidade grande de pessoas olhando lá a ponto de essa audiência conseguir fazer com que ele converta em dinheiro? Quanto? Quanto tempo demoraria isso? Meses, mais de ano às vezes. E o cara tem que pagar as contas todo mês. O boleto chega todo mês. Então muito jornalista está se ferrando. Então quando o jornalista... Muito jornalista é ruim, é canalha, sei lá o quê. E pode até estar emitindo suas opiniões baseado em falta de informação, baseado em desejo do... porque sei lá quem acha sei lá o quê, ele quer... puxar o saco de sei lá quem. Mas muitos, quando simplesmente estão falando isso, eles falam porque acreditam, porque na verdade eles estão se ferrando ou estão vendo gente próxima se ferrar. Entendeu? No meu caso, por exemplo, a Major League Baseball parou no ano passado. Esse ano, por enquanto, tá rolando. Ela parou no passado. Né? Nessa época do ano, março, né? Na reta final da pré-temporada, ela parou. E retomou a temporada só em finalzinho de junho. Finalzinho de julho. Finalzinho de julho. Finalzinho de julho. Quando a Major League Baseball parou, eu falei, e agora? Ferrou pra mim. Porque eu dependo dos jogos de beisebol pra trabalhar. E se os jogos não acontecerem, eu não trabalho. E aí? Como é que fica? Né? Pra mim foi muito ruim a Major League Baseball parar. Pra mim, se eu pensasse simplesmente no que fosse conveniente para mim, economicamente, falar, vamos jogar beisebol? Tem que jogar lá, que onde já se viu que frescura esse negócio de parar, vamos lá, faz campeonato. Porque seria muito conveniente pra mim. Entendeu? E isso vale pra muita gente. Muita gente. Então, assim, jornalista, ele pode até conseguir, muitas vezes, ficar em casa ali, mas muito precisaria, se beneficiaria do ponto de vista puramente econômico, se beneficiaria das atividades voltarem. Por quê? Porque a atividade está rolando, empresas estão funcionando, fábricas estão funcionando, anúncios estão sendo feitos, lojas estão vendendo coisas, então empresas que vendem coisas começam a anunciar em jornal, em site, sei lá o que, de novo, elas param de segurar os seus anúncios, veículos ficam com dinheiro e começam a contratar gente para produzir mais conteúdo. Não é o que tem acontecido, não é o que acontece quando tem pandemia, quando tem lockdown, quando tem quarentena, que nome você quer que dê. Então, você quer achar que a situação do jornalista, em geral, é mais tranquila do que a de muita gente? Pode achar. Ela é mais tranquila do que a de muita gente, sim. O comércio sofre muito mais. Isso é inegável que o comércio sofre muito mais. Prestação de serviços, dependendo da prestação de serviço, sofre muito mais. Tem muito profissional que tem sido obrigado a sair na rua todo dia porque trabalha numa função muito essencial. Esse cara tem inegavelmente está numa situação mais delicada. Agora, dizer que pro jornalista é tudo tranquilo, ficar em casa ali, tudo, para alguns mas tem muita gente se ferrando. E eu imagino que, não vou falar todos, mas praticamente todos os jornalistas do Brasil têm algum amigo, tem alguém próximo que sofreu queda na sua renda, perdeu emprego ou perdeu o trabalhos que ele fazia por causa da pandemia. E é uma coisa que faz que todo mundo acaba sofrendo. Não é tão fácil. Não é só porque a gente está em casa que é tudo tranquilo. Porque em casa você só consegue trabalhar se tem quem pague por esse trabalho. Se quem te pagava para fazer trabalho não está mais te pagando pelo seu trabalho, você está fazendo para ninguém. Ou você está fazendo só para tentar se manter ativo, tentar mostrar o trabalho para quem sabe um dia conseguir alguma coisa. Mas tranquilo não tá. Tá? É isso, então, se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham e, por favor, vamos conversar com educação, pode discordar de mim à vontade, discordar é do jogo. Agora,
sem ser babaca, tá bom? Tchau, tchau.